Você é capaz de esquecer? Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e aquelas que não estão assistindo esse vídeo também já passaram por situações desesperadoras que atormentam e perambulam na nossa mente até hoje, mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo atrás. Essas situações tiram o nosso chão, nos deixam pensando e imaginando como aquilo poderia ter sido diferente se eu pudesse ter feito aquilo, se eu pudesse ter feito diferente aquela outra coisa, mas a verdade é que não seria diferente. Isso já aconteceu, não tem como mudar o passado. E essas paradas realmente dói na gente, dói mesmo. Até porque a dor é uma coisa que existe, ela não é imaginária. Mas existe um sentimento que anda lado a lado com a dor, que parece também ser inevitável, mas que não é. Ele é totalmente opcional. E esse sentimento é o sofrimento. O sofrimento só acontece porque você tem muita dificuldade de superar as coisas que aconteceram no passado. E como essas coisas nunca vão deixar de existir, como elas nunca vão deixar de ter acontecido, o único jeito de lidar da maneira certa com essas coisas é superando. Mas superar parece ser tão complicado, tão difícil. Como é que eu posso superar essas situações que me atormentam até hoje? Bom, eu me chamo Miguel, eu não sou nenhum psicólogo, nenhum terapeuta e nem nenhum especialista em saúde mental, mas eu tenho certeza que eu posso te ajudar a entender pelo menos um pouquinho como enfrentar essas situações que parecem ser impossíveis de ser confrontadas. Para te ajudar a entender e para me ajudar a exemplificar o que eu vou falar, eu vou usar como base o anime Your Lie in April, que na minha opinião é a obra que mais bem trabalha esses sentimentos tão complexos da mente humana. Mas eu te garanto que mesmo que você não acompanhe anime ou ache anime coisa de gente esquisita, você vai aprender pelo menos alguma coisa até o final desse vídeo. Só alguns avisos antes da gente começar. Esse vídeo vai conter bastante spoilers da obra, então se você não quer spoilers ou se você pretende ver esse anime algum dia, eu não recomendo que você veja. E também se você tem gatilho com algumas situações que possam vir na sua mente, que você se sente realmente muito mal com isso, não assista esse vídeo porque pode talvez trazer lembranças ruins pra você. E pra essas pessoas eu recomendo que você busque direto ajuda profissional de alguém qualificado e que você confia, porque essa pessoa sim que vai te ajudar a superar essas coisas da sua vida. Mas com esses avisos dados, vamos começar. Os dois protagonistas desse anime são o Kousei e a Kaori. Os dois são estudantes do ensino fundamental e eles não têm muita coisa a ver um com o outro, exceto uma coisa bem específica, que é o talento na música. Cada um dos dois sabe tocar um instrumento de forma magnífica. O Kousei no piano e a Kaori com o violino. Os dois são apresentados oficialmente um ao outro quando a amiga em comum dos dois, a Tsubaki, leva o Kousei e o Watari, que é mais um amigo deles, para ver uma apresentação de violino da Kaori, com a premissa de que a Kaori é apaixonada pelo Watari e queria muito que ele visse ela tocando. Depois de todo mundo ali se encontrar e do Kousei e a Kaori terem umas situações meio complicadas entre eles, depois de muito tempo sem esse contato com a música, o Kousei, depois de ver a apresentação da Kaori, sentiu uma conexão com a música que ele não sentia há algum tempo já. Depois dessa apresentação na vida da escola e tal, o Kousei e a Kaori acabam se aproximando e ela chama ele pra ir fazer o acompanhamento dela numa apresentação de violino. Pra quem não sabe, o acompanhamento é quando uma pessoa que vai apresentar o violino leva uma pessoa que toca piano pra harmonizar a música. E a Kaori não tinha nenhuma pessoa pra fazer o acompanhamento dela nesse concurso, e então ela decidiu escolher o Kousei, porque ela sabia já que ele já tocava piano há um tempo. Só que o Kousei recusou o convite dela porque ele não tocava piano há muito tempo e ele tinha uns traumas que ele não conseguia tocar direito quando tava fazendo uma apresentação. Só que a Kaori não se importou com o não dele e levou ele mesmo assim pra tocar. E na hora da apresentação, mesmo que o começo da apresentação tenha sido tranquilo, ele tenha conseguido tocar, os dois estavam bem em sincronia, chegou no momento que fez o Kousei parar de tocar piano por muitos anos. No meio da apresentação, o Kousei parou de ouvir as notas do piano. Isso fez com que o corpo dele travasse e ele não conseguisse mais tocar. Essa era a exata situação que ele tinha passado há muitos anos atrás, logo após o falecimento da mãe dele, que foi quem fez ele começar a tocar piano. Depois do falecimento da mãe dele, o piano ficou muito associado a esse sofrimento e quando ele ia tocar, ele travava e não conseguia tocar. Agora vamos parar pra pensar um pouco. Quem olha de fora da apresentação, parece que talvez ele tenha travado porque esqueceu a partitura, ou porque ele estava muito nervoso, ou coisas do tipo. Mas na verdade o corpo e a mente dele travaram porque eles simplesmente se recusavam a viver aquilo de novo. E quando a gente passa por uma situação desesperadora assim, e nós seres humanos tendemos a ter esse tipo de reação, de travar quando enfrentamos uma situação que a gente não queria viver de jeito nenhum, ou que a gente já tenha odiado viver no passado. Como por exemplo, quando precisamos falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar em público por diversas ressalvas diferentes. Como medo de esquecer o que queria falar e falar alguma coisa errada, como a pessoa tá se comportando no palco, como ela tá vestida, como as pessoas estão pensando dela. E esses medos fazem com que a gente trave lá em cima, que o nosso corpo fique duro, que a gente começa a gaguejar, que a gente começa a suar frio e coisas do tipo. E isso é uma reação normal do ser humano para quando a gente passa por uma situação que a gente não queria estar passando e quando a gente não tem nenhum tipo de apoio ou nenhum tipo de guia de como enfrentar essa situação. Porque enfrentar sozinho uma situação dessas é bem ruim mesmo. E esse tipo de travamento não se
aplica só a esse tipo de situação de falar em público. Quando a gente termina um relacionamento, por exemplo, o nosso corpo e a nossa mente se fecham. A gente fecha a mente e não abre ela para novas experiências, tem dificuldade para se alimentar, não quer sair do quarto, certos aspectos ou memórias trazem gatilhos que machucam a gente. E tudo isso é um mecanismo de trava do nosso corpo e da nossa mente para que a gente não confronte e não passe por essas situações ruins novamente. E é exatamente isso que o Kosei fez. Ele evitou tocar piano por anos, apesar de ser uma coisa que ele gostava muito, justamente para não precisar passar por essa situação de travar e não conseguir tocar novamente. E essa era justamente a trava do corpo e da mente dele na hora de tocar piano. Ele parava de ouvir as notas, ele travava ali, justamente para ele não precisar passar por essa situação de novo. Não precisar lembrar dos sentimentos ruins que o piano trazia para ele associados à morte da mãe dele. E é exatamente isso que a maioria das pessoas fazem quando estão nessa situação. Mas o que então a gente pode fazer quando essas situações tão difíceis aparecem na nossa frente de novo? Superar não é algo que acontece da noite pro dia. Quando o Kosei trava no piano, a primeira coisa que tira ele desse transe é justamente a Kaori ali do lado dele, parando e recomeçando a apresentação de uma maneira bem mais leve, para que ele também pudesse se acalmar e tirar a mente dele desse lugar tão pútrido que tava. E foi exatamente assim que ela foi auxiliando ele a superar isso. Ela não fez ele pular de cabeça nas apresentações, torcendo pra ele melhorar, até porque isso só ia fazer ele ficar pior. Ela foi gradualmente trazendo ele de volta pro mundo da música através de outros caminhos. E ela fez isso, por exemplo, chamando ele pra ensaiar junto com ela, colocando as partituras pra ele ouvir, pra ele ver durante esse tempo todo, chamando ele pra fazer os acompanhamentos dela nas apresentações. E esse é o principal segredo pra gente conseguir superar esses traumas do passado. Não vai acontecer de repente e não vai ser sozinho que você vai melhorar. A Kaori fez com que o piano e a música tivessem outros significados e contextos para a vida do Kosei, não mais sendo aquele cemitério sombrio que a mãe dele tava, e sim sendo um grande e lindo jardim florido aconchegante que ele adorava estar acompanhado dela e se divertia com isso, onde ele podia se lembrar com gosto doce das coisas e não com o gosto amargo que ele sentia antes. A ressignificação da música pro Kosei foi o que fez ele superar. Não é uma questão de esquecer, até porque esquecer de traumas é impossível, é uma questão de mudança de significado. Agora pense você tem algo que você costumava fazer muito, que você gostava demais, como uma música, um hobby, algum lugar que você frequentava, alguma coisa que você fazia, só que agora você evita fazer por conta de medo que você sente de que aquilo vai te trazer uma lembrança ruim do seu passado? Eu imagino que tenha, até porque senão você não teria chegado tão longe aqui no vídeo. Essas coisas você parou de fazer por conta da carga emocional negativa que elas trazem pra você. Você não deixou de gostar disso, mas sim deixou de fazer pelo medo de enfrentar as situações que aquela coisa trazia até você novamente. Você não precisa ter medo dos sentimentos ruins que essas coisas trazem pra você, até porque os sentimentos ruins existem, eles são coisas que a vida traz até a gente, e eles vão continuar existindo até que você consiga superar isso. E agora você sabe pelo menos um jeito de como conseguir superar esses traumas do passado. Ressignifique as coisas pra você. Essas coisas que você fazia são boas pra você, porque são coisas que você adorava fazer, são coisas legais, divertidas pra você. Então não se deve deixar de fazer algo que você gosta por conta de algo que isso pode talvez trazer de volta pra você. Procure algo que possa transformar o contexto dessas coisas pra você. Algo ou alguém que possa transcrever os sentimentos ruins que essas coisas te trazem com sentimentos bons. Algo que te traga conforto, algo que te traga felicidade, algo que te traga paz, algo que te traga uma sensação boa ao invés da sensação ruim que hoje em dia essas coisas têm pra você. Algo que traga o conforto das sensações boas que você sentia no passado. E a moral da história é, o ato de superar não acontece da noite pro dia. Os sentimentos ruins não vão deixar de existir até que você tome iniciativa e tente superá-los. E você não deve fazer isso sozinho, porque se fizer sozinho é capaz que você termine pior do que você já estava antes. E essas coisas se fazem mudando o contexto das coisas que te machucam. Geralmente tendo algo ou alguém para usar, não como dependência, mas sim como apoio para sua jornada de superação. Se essas dores forem realmente muito profundas para você e você sentir que não consegue fazer isso de jeito nenhum, procurar ajuda profissional nunca é uma forma de fraqueza.
e sim, é um jeito válido de conseguir lidar com as coisas. Inclusive para você que sente que não consegue de jeito nenhum, eu diria que procurar ajuda profissional é o melhor jeito que você pode lidar com isso. Até porque essas pessoas estudam por anos para poder ajudar as pessoas que precisam. Então elas realmente sabem do que fazem. Mas lembre sempre de procurar profissionais que vocês confiam e não qualquer um. E eu peço por favor que não levem tudo que eu disse aqui como verdade absoluta. Até porque cada pessoa e cada situação é extremamente individual. Todas as pessoas têm interpretações diferentes de situações que podem até ser bem parecidas. Porém, se você tem em mente as coisas que eu disse aqui na hora de começar a sua jornada de superação, eu tenho certeza de que ela vai ser pelo menos um pouquinho mais fácil. Your Lie in April é um anime extremamente profundo e complexo, e dele dá pra extrair muitos conhecimentos e sabedorias que dá pra levar pra vida toda, em diversas situações diferentes. Esse talvez não tenha sido o vídeo perfeito pra você entender o que realmente tá acontecendo com você, mas se te ajudou pelo menos um pouquinho que seja, eu peço por favor que comente aqui pra eu saber que esse vídeo tá atingindo as pessoas que eu quero que ele atinja. Eu pretendo fazer mais vídeos ainda sobre Your Lie in April, então se esse não foi o vídeo perfeito pra você, só espera que em algum momento esse vídeo vai chegar. E preparem-se pra novos conhecimentos que talvez você ainda não tenha. Antes de eu ir embora, eu preciso fazer aqueles apelos padrões de todo youtuber. Se você gostou do vídeo, eu peço por favor que curta o vídeo aqui embaixo e se inscreva no canal, mas principalmente, mande esse vídeo pra uma pessoa que você sabe que tá precisando ouvir essas palavras que saíram da minha boca. Porque todo mundo conhece alguém que tá passando por uma situação parecida, ou você, ou um parente, ou um amigo. Todo mundo conhece alguém que tá precisando ouvir essas coisas e que muitas vezes a gente não tem coragem de falar pra essa pessoa diretamente. Então me use como intermediário. Enfim, agradeço do fundo do meu coração por ter assistido esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo de anime aqui nesse canal. Tchau, tchau!